Um segredo guardado há 73 anos. Um brasileiro viajou para a Alemanha nazista do ditador Adolf Hitler com uma missão secreta. E desfilou na delegação brasileira na abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim em 36. A reportagem é de Regis Rezin. O alemão Lutz Long salta 7 metros e 54 centímetros. O americano Jesse Owens salta 7,74. O alemão Lutz Long salta 7,84. Jesse Owens salta 7,87. Lutz Long salta também 7,87. Jesse Owens salta 8 metros e 6 centímetros e vai parar no lugar mais alto do pódio. Enquanto isso, um brasileiro também saltava. Os olhos na direção de Adolf Hitler. O americano ganhou do alemão e ele ficou desesperado e bateu na coxa. Ele estava sentado e bateu revoltado. E retirou-se do palanque. E o senhor estava perto dele? Palanque. O senhor sentou perto do Hitler? Na primeira fila, debaixo a segurança de Hitler. Como o senhor entrou no palanque onde estava Hitler? Foi penetra? Hein? Foi penetra? Não. Ou convidado? Não. Não conte ainda, general. Por frequentar o mesmo local e ficar tão perto de Hitler, o brasileiro tomou a liberdade de fotografar o ditador alemão. E da tribuna onde ficava o alto comando nazista, viu o neto de escravos Jesse Owens conquistar ouro nos 100 metros rasos, nos 200, no revezamento 4 por 100 e no salto em distância. Esta é a história de um herói esquecido. De um general que nasceu em João Pessoa, Paraíba, que vai completar 100 anos mês que vem, um século de vida. O brasileiro que enganou Hitler. História de um segredo guardado há 73 anos. Segredo que será revelado para você nos próximos minutos. Lembro perfeitamente, como se fosse hoje. O Brasil não subiu ao pódio durante os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 na Alemanha, mas teve uma conquista tão valiosa e duradoura quanto uma medalha de ouro. Conquista para a história brasileira. E começou quando então o tenente Roberto de Pessoa desfilou na primeira fila no Estádio Olímpico de Berlim, entre a delegação dos atletas brasileiros, diante da juventude hitlerista. Desfilei. Puxando a delegação dos atletas. Não foi pedido por mim. Me foi dada essa missão de destaque. Eu fui como um representante do Exército. Para executar um plano perfeito, que começou a bordo do navio San Martin, 21 dias entre Rio de Janeiro e Alemanha. O Exército aproveitou o fato de que seriam as Olimpíadas do Racha para embarcar Roberto de Pessoa. O Brasil viajou a Berlim com 2 delegações. Uma montada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Outra organizada pela Confederação Brasileira de Desportos, respaldada pelo governo de Getúlio Vargas e pelas federações internacionais. Aqui o tenente Roberto de Pessoa, de 26 anos, foi incluído. Eu não tinha nenhum vínculo com as Olimpíadas de Berlim. Para os 94 atletas brasileiros, entre eles Maria Lenk e João Avelange, da natação, Roberto de Pessoa era um professor de educação física, como muitos outros que foram para ajudar nos treinamentos. Mas para o Exército Brasileiro, Roberto de Pessoa era um enviado secreto a Berlim para uma missão especial. Descobrir e trazer para o Brasil os segredos da metodologia de educação física do regime nazista, que tornava o atleta alemão quase imbatível,
que fazia Hitler ter tanta certeza da vitória que usaria os Jogos Olímpicos para afirmar ao mundo a supremacia da raça ariana. A superioridade de uma linhagem mais pura, de indivíduos mais altos, mais fortes, mais claros, mais inteligentes. Ideologia de uma insanidade que Hitler queria transformar num triunfo artístico como propaganda manipuladora. E conseguiu, quando financiou a cineasta Leni Riefenstahl para que ela fizesse do documentário Olímpia, os deuses do estádio, um hino às proezas atléticas dos alemães, uma poesia do corpo humano em movimento. Os alemães são muito ciosos de si mesmos, muito ciosos de seus feitos. O doentio sonho hitleriano de um Reich de seres superiores foi alimentado ainda mais pelo profundo interesse estético de Leni Riefenstahl nas filmagens. E pelo primeiro lugar da Alemanha no quadro de medalhas, 33 de ouro. Estados Unidos em segundo com 24. O senhor não era atleta e desfilou como atleta. Exatamente. Exatamente para ter regalias. Para Roberto de Pessoa circular à vontade pelo estádio, pela Vila Olímpica, fazer amigos, amigas, se enturmar com a juventude hitlerista, com a Gestapo, a polícia política de Hitler, responsável pela segurança. Literalmente, o brasileiro fazia malabarismo para ganhar a confiança dos nazistas. Eu era um acrobata, dava salto mortal e esse negócio de trampolim. Os nazistas ficavam ainda mais admirados porque era a prática esportiva preferida desta atleta aí, chamada Eva Braun, a mulher de Hitler, que também batia uma bolinha no tênis de mesa. Roberto de Pessoa também era um cavaleiro, que chegou até a treinar junto com alguns atletas competidores. Talvez por ter visto muitos caírem do cavalo. Tenente Roberto de Pessoa decidiu partir para a apresentação solo, de nome muito semelhante, Cavalheiro. Difícil é admitir com a comandante da casa sentada ao lado, a mulher Dona Maria, de 84 anos. O senhor namorou alguma mulher na Alemanha? Não, namorei nada. Namorei nada. Tem até a carta de uma que tá aí, é escrita em francês, mon chéri. Disso o senhor lembra muito bem. Nesse quesito a memória não falha. E a Carla? Fala da Carla. Carla. Carla, Esther, Ingrid, Eva, Anne, Silvia, Helene. Eu era querido entre as garotas. O senhor devorou muitos corações lá na Alemanha. Corações devorados por mim, nenhum. Ele namorou muito lá. As Eles, fotos estão aí para provar. elas que me namoravam. É muito gentil a convivência entre rapaz e moça. Apesar de todas as boas relações que mantinha, Tenente Roberto de Pessoa queria se aproximar de Hitler. Ich verkünde die Spiele von Berlin. Pois acreditava que, se os nazistas vissem o brasileiro ao lado do Führer, teria acesso mais fácil a tudo. Mas para isso tinha primeiro que conseguir entrar na tribuna do ditador alemão. E só havia uma chance: usar uma poderosa arma criada pelo exército brasileiro, especialmente para a missão de Roberto de Pessoa. O senhor conseguiu uma credencial de imprensa, de jornalista, para entrar na tribuna onde estava Hitler. Recebi e apertei a mão de Hitler. O Hitler me apertou a mão. Nos cumprimentamos cordialmente, Como ele cumprimentou o senhor? com cumprimento de americano e não com Heil Hitler. E o senhor? Aperto de mão. E o senhor? O que fez para ele? Procurei corresponder com a nossa continência de soldados brasileiros